Uma boa noite para você que está acompanhando o AB2. A gente começa essa edição falando sobre um problema que está afetando pessoas que acreditavam no sonho da casa própria, mas terminaram procurando a polícia para denunciar que não receberam os imóveis comprados no bairro Jardim Boa Vista, aqui em Caruaru. Isso é assunto para o repórter Franklin Portugal, que preparou uma reportagem para a gente sobre esse assunto. Franklin, boa noite para você. Muito boa noite para você, Magno, e uma boa noite a todos que nos acompanham no AB2 neste início de semana. Pois é, imaginem aquela família que renuncia a tantas coisas, né, para poder poupar aquele dinheiro, planejando aí, quando tiver uma oportunidade, a poder aproveitar essa oportunidade, né, para adquirir um terreno, entrar num plano de financiamento para uma casa própria. Isso é o que aconteceu com muitas pessoas aqui em Caruaru que investiram, sim, muito dinheiro, suor aí, um esforço de uma vida, né? E pensando justamente em, alguns meses para frente, ter a chave da casa própria na mão, poder realizar finalmente esse sonho. Tudo foi por água abaixo por conta de um atropelo aí, uma confusão que eles até hoje não entendem, né? Eles não receberam os imóveis, como prometido, né? Na construção finalizada. Foram até a polícia prestar queixa, mas até agora, de fato, o problema não foi resolvido para elas, o que a gente vai poder agora acompanhar na reportagem. Essa área que faz parte do Jardim Boa Vista representava o sonho de muita gente. Era a busca de um terreno e a tão sonhada casa própria prestes a se realizar. Mas, segundo alguns que se dizem prejudicados, tudo que foi dito por corretores imobiliários e construtoras e que teria terminado com contratos assinados não aconteceu. Tudo que apontava para finalizar com as chaves na mão de uma casa própria foi descumprido. O grupo de pessoas indignadas já fez o registro de boletim de ocorrência na Delegacia do Salgado. Com a pretensão frustrada de serem donas de uma casa, elas deram uma entrada em dinheiro e não tiveram os valores restituídos. No momento nenhum foi falado em construtora, foi falado em que a gente estava comprando um terreno para construção, não. Falaram que era uma casa e com 10 meses após a assinatura com a Caixa, a gente estava recebendo as chaves da nossa casa. Assinei com a Caixa já tem 2 anos, estou até agora esperando minha chave, que não tem, que lá só consta o terreno. Estou com prejuízo mais de 60 mil reais juntando tudo. Hoje continuo pagando a evolução de obra e hoje não tem casa, não tem terreno, não tem dinheiro de volta. Com medo de piorar a situação dos clientes, alguns foram orientados pelos advogados e preferiram não mostrar o rosto. Foi pago entradas, comissões, foi pago sinal caixa, tudo no conformes. Então, até hoje, não se foi feito nada no terreno, nada de construção. Então, foi um caso que já vem perturbando a mente de muita gente há mais de 3 anos. É um transtorno que a gente passou, vem passando, né? E a gente quer resposta, a gente quer nossas casas, não só eu, como tantas outras pessoas, né, que foi lesada, né? E a gente quer justiça por isso. Já outros moradores de Caruaru, na mesma situação, não tiveram receio e falaram abertamente do problema pelo qual passam. João Bosco mostra documentos e lamenta. O que é que você já pagou ao todo? Bom, ao todo eu creio que mais de 20 mil reais. Né? Não sei de cabeça agora somando, mas mais de 20 mil reais. Ainda continuo pagando taxa de evolução de obra. Né? Sem ter nada? Sem ter nada, só o terreno, não foi construído nada. Fizemos boletim de ocorrência, está aqui registrado, boletim de ocorrência. Uma coisa que era para 10 meses, eu ia receber a casa, já vai se passando para 3 anos e nada foi feito. Eu só quero apenas o que eu já paguei de volta. Está na justiça, eu vou esperar a decisão da juíza, porque não houve acordo lá no fórum, eles não quiseram acordo, e só quero que a justiça seja feita. Minha entrada que eu dei à construtora foi 30 mil reais. E aí eu assinei com a Caixa Econômica Federal, agora no começo de maio, fez 2 anos, foi em 2023. E não tem casa, não tenho nada, estou pagando essa evolução de obras, todo mês R$ 422. E essa evolução de obra eu vou ficar pagando a Caixa Econômica sem ter obra. A Alana fala que foi enganada e não se conforma. Eu queria que as autoridades vissem
o nosso caso, porque é um projeto Minha Casa Minha Vida, é um projeto federal, é um projeto de baixa renda. Então, todo mundo aqui envolvido juntou muito esse dinheiro para dar entrada na sua casa. Então, a gente quer só saber o que está acontecendo e receber nosso dinheiro de volta. A advogada especialista em direito imobiliário, Marcele Soares, fala da atenção e das medidas preventivas para evitar que alguém passe pela mesma cilada. É essencial que, antes de tudo, né, numa situação de compra e venda, numa realização, né, de um sonho da casa própria, o comprador ele se atenha ao mínimo detalhe. O primeiro, saber se aquele bem, se aquele imóvel, ele realmente existe, né, se ele tem uma identidade, isso você tem como fazer, junto ao cartório de registro de imóveis daquela localidade, competência daquele imóvel, e saber se está registrado. Havendo o registro, quem é aquele proprietário e se quem está vendendo para você realmente tem legalidade para ser esse vendedor. Mas, uma vez que a pessoa caia em uma armadilha, o que fazer depois? Diante de um cenário onde vai se enquadrar o direito do consumidor, tanto a construtora, uma incorporadora, a própria imobiliária, né, ela pode se responsabilizar diante desse negócio jurídico. E a instituição financeira, a instituição bancária, também ela tem uma responsabilidade objetiva diante do Código de Defesa do Consumidor. Então, até que se prove o contrário, ela também é responsabilizada. Então, há esse cuidado, né, essa responsabilização, de um modo geral, para garantir realmente o direito daquele adquirente. A Câmara Setorial do Mercado Imobiliário da SIC, que é a Associação Comercial e Empresarial de Caruaru, acompanha a atividade das imobiliárias no município. Para atuarem de maneira correta aqui em Caruaru, as imobiliárias precisam ter um histórico limpo. E os clientes têm que estar munidos de informação para se protegerem. Todas as pessoas elas têm acesso ao site do Cresce, só é colocar no Google Cresce Pernambuco, e lá no site do Cresce tem uma parte para você consultar o corretor. Todo corretor ele tem uma numeração de registro. Então, o corretor que está lhe atendendo, a imobiliária o corretor que está lhe atendendo ou a imobiliária que está lhe atendendo tem uma numeração de registro. Você pode pegar essa numeração, entrar no site do Cresce e fazer uma consulta para ver se a imobiliária está regularizada, se o corretor está regularizado, com tudo em dia no Cresce. E você pode ir até mais fundo, pode ligar para o Cresce e pedir para saber se existe algum processo administrativo, existe alguma pendência em andamento com aquele corretor ou com aquela imobiliária que você está negociando. Que situação é essa, né, que acaba prejudicando tanta gente aqui em Caruaru? A gente vai acompanhar agora uma nota que foi justamente enviada, divulgada pela Caixa Econômica Federal aí em relação ao conteúdo dessa reportagem que nós acompanhamos. Então a nota diz o seguinte: a Caixa esclarece que nos financiamentos da modalidade construção individual, concedidos a clientes pessoa física, a relação contratual é entre o banco e o cliente. Não há relação da Caixa com construtoras, sendo a administração das obras de responsabilidade do cliente e do responsável técnico contratado por ele. O acompanhamento da evolução do contrato para fins de liberação de recursos é feito conforme a evolução da obra, atestada em documento PLS, que é apresentado pelo cliente e seu responsável técnico, informando o estágio atual da construção. Adicionalmente, no decorrer da vigência do contrato, são realizadas vistorias por profissionais de engenharia credenciados ao banco. A Caixa esclarece ainda que os recursos são disponibilizados na conta de titularidade do tomador de crédito de forma proporcional ao avanço da obra, cabendo a ele o pagamento de materiais e prestadores de serviços. Então, essa aí é a nota da Caixa Econômica Federal, Magno. A gente ouviu, portanto, Franklin, esse posicionamento oficial da Caixa Econômica Federal, mas eu queria saber também o que é que as construtoras disseram. Você tem essas informações? A gente obteve, sim, informações também, notas aqui das construtoras. Então, vamos acompanhar justamente aqui a primeira construtora. A gente acabou de ver da Caixa Econômica Federal
Deixa eu voltar aqui um pouquinho aqui para a gente poder acompanhar. Agora sim, agora sim. Primeiro, a imobiliária Ana Rangel. Agora sim. A imobiliária Ana Rangel esclarece que sua atuação se limita à intermediação da venda dos imóveis, conforme previsto no artigo 722 do Código Civil Brasileiro. Dessa forma, a imobiliária Ana Rangel, as imobiliárias parceiras e corretores apenas cumpriram o papel de intermediar o negócio da forma honesta e correta, não podendo se responsabilizarem pelo andamento ou a execução das obras, sendo esta a responsabilidade das construtoras mencionadas. As imobiliárias e corretores também foram prejudicados e vítimas também do ocorrido. Reiteramos nosso compromisso em oferecer transparência e apoio aos nossos clientes, sempre buscando esclarecer quaisquer dúvidas relacionadas aos processos de compra e venda, né? Aí agora a gente vai para a nota da construtora Conceito. A construtora Conceito informa que não integra mais o projeto de construção de casas no loteamento Cavile, em Caruaru, desde o ano de 2023. À época, foi realizado o distrato com todos os clientes envolvidos, mediante proposição de acordos extrajudiciais. Nos casos em que não houve possibilidade de conciliação, os fatos foram judicializados. A construtora Conceito esclarece que não possui qualquer vínculo societário, contratual ou operacional com as demais empresas ou construtoras que hoje atuam no referido loteamento. Assim, não é responsável por obras, por prazos, compromissos, garantias ou condutas praticadas por terceiros. A empresa reafirma seu compromisso com a transparência, a legalidade e o respeito aos consumidores, colocando-se à disposição para esclarecimentos formais mediante os canais legais competentes. Temos a nota da construtora JF e vamos acompanhar também. A construtora JF informou que foi contratada pela construtora Liberty em parceria para executar a construção das casas, mas a paralisação das obras ocorreu por atrasos nos pagamentos, valores bloqueados na Caixa Econômica Federal e medições atrasadas. A construtora JF informou que notificou a Liberty que não conseguiria continuar com os serviços e se colocou à disposição para tentar ajudar no que fosse possível. Aí, temos aqui a informação de que fomos atrás, né? Houve o esforço da nossa produção em conseguir uma nota da construtora Liberty. Então, a gente não teve essa resposta até agora e o espaço está aberto para a construtora Liberty se pronunciar dentro de todo o conteúdo da reportagem que acompanhamos. Temos a nota, finalmente, da Polícia Civil de Pernambuco. E a nota diz o seguinte: a Polícia Civil de Pernambuco informa que todos os casos registrados estão sendo investigados pela delegacia da 89ª circunscrição aqui de Caruaru. Mais detalhes não podem ser divulgados para preservar o andamento das diligências. A gente só torce, né, que em meio a tudo isso, essa situação possa ser resolvida para que essas pessoas não estejam mais, né, de maneira contínua sendo prejudicadas. Muitas estão pagando aí esse andamento das obras à Caixa Econômica Federal para não ter o nome sujo no sistema de crédito financeiro e estão pagando por uma obra que não existe, né? É um absurdo isso, é um absurdo. A gente torce que essa situação seja resolvida e, claro, vamos continuar acompanhando este caso. Magno. É isso, Franklin. Muito obrigado pelas informações e fica também a orientação, né, para que a pessoa tenha que se certificar de todas as maneiras antes de fechar um contrato como esse, para evitar esse sonho frustrado da casa própria, como a gente viu na reportagem. Franklin, muito obrigado pelas informações trazidas. Olha só, o cantor Leno Ferreira, vocalista da banda Desejo de Menina, foi preso ontem na Paraíba. Ele é suspeito de envolvimento em um acidente que provocou a morte de uma mulher em Santa Maria da Boa Vista, no Sertão, em maio desse ano. Acompanhe agora nos destaques do dia. Leno Ferreira foi preso logo depois de terminar um show em João Pessoa, na Paraíba. Ele passou por audiência de custódia ontem e a justiça manteve a prisão preventiva. O cantor foi levado para o presídio do Roger, em João Pessoa, na Paraíba, até que a vara única da comarca de Santa Maria da Boa Vista realize a transferência dele para Pernambuco.
De acordo com a Polícia Militar, Leno tinha um mandado de prisão em aberto expedido pela Justiça de Pernambuco pelos crimes de homicídio culposo na direção de veículo automotor e de condução de veículo sob efeito de álcool ou substância psicoativa. O acidente aconteceu no dia 5 de maio de 2025 em Santa Maria da Boa Vista. Na ocasião, um carro de luxo dirigido pelo cantor colidiu com uma van no quilômetro 116 da BR-428. Uma mulher de 33 anos, identificada como Tiara Freire, morreu e outras 7 pessoas ficaram feridas. A Polícia Rodoviária Federal informou à época que o carro de luxo bateu na parte de trás da van, em seguida a van capotou e o carro desceu a ribanceira. Leno sofreu ferimentos leves, se recusou a fazer o teste do bafômetro e foi autuado. A defesa do cantor informou que recebeu com surpresa o cumprimento do decreto de prisão preventiva e que vai buscar o acesso integral aos autos do processo para pedir a revogação da prisão. Vai passar por audiência de custódia a mulher de 37 anos que foi presa pela Polícia Civil após colocar fogo no companheiro em Canhotinho, no Agreste do Estado. A vítima, Gabriel da Silva, de 37 anos, deu entrada no Hospital da Restauração no Recife, mas não resistiu aos ferimentos e morreu. De acordo com a polícia, a mulher foi presa em flagrante pelo crime de homicídio consumado. O caso foi registrado ontem. Daqui a pouco você vai ver que está completando 5 anos da morte do menino Miguel e um protesto pede agilidade no Tribunal de Justiça de Pernambuco para julgar o aumento da pena de Sari Corte Real. A B2 de volta, vamos conferir então como é que está nesse momento a movimentação aqui em Caruaru, na Avenida Rio Branco, na área central da cidade. A gente percebe aí a Avenida Rio Branco já tem muita movimentação e também está toda decorada para o período junino, né? O São João que começou aqui na área urbana nesse fim de semana. A gente percebe ali a decoração para essa festa e também essa movimentação intensa de veículos nessa área de Caruaru. Muitos carros passando de um lado a outro, também pedestres andando ali na direção da estação ferroviária. Essa movimentação da nossa bela Caruaru, nossa bela capital do Agreste, nessa noite de segunda-feira. Olha só, agora a gente muda de assunto para informar que está completando 5 anos da morte do menino Miguel, né? Mas ainda existe uma busca por justiça, né? Hoje, por exemplo, parentes e movimentos sociais participaram de um ato para chamar a atenção para esse caso. Uma dor que não tem fim. Toda vez que há uma movimentação, que há um movimento que se faz alguma coisa, é o dedo. O pessoal mete o dedo na minha ferida, sabe? E eu preciso que isso se acabe, eu preciso que seja feita a justiça pela morte do meu filho, para poder viver o luto pela morte do meu filho, porque eu não vivi o luto. Em novembro, meu filho completaria 11 anos, ele seria um pré-adolescente. Infelizmente, isso foi tirado de mim, ver meu filho crescer. Faz 5 anos que, para Mirtes, maternidade virou sinal de luto. Foi em 5 de junho de 2020 que o filho dela, Miguel, caiu do 9º andar do edifício Pier Maurício de Nassau, no cais de Santa Rita, no Recife. A mãe, empregada doméstica, passeava com os cachorros da patroa, Sari Corte Real. De acordo com a polícia, Sari deixou Miguel no elevador para encontrar Mirtes, apertou o botão de um andar e saiu. Ele caiu de uma altura de 35 metros. Sari Corte Real era casada com Sérgio Hacker, então prefeito de Tamandaré, no litoral sul. Ela foi presa em flagrante por homicídio culposo. Pagou fiança de R$20 mil e foi solta. 2 anos depois, Sari foi condenada em primeira instância a 8 anos e 6 meses de prisão em regime fechado por abandono de incapaz com resultado morte. A defesa recorreu da sentença e o Tribunal de Justiça de Pernambuco diminuiu a pena para 7 anos de prisão. A defesa de Sari recorreu de novo para pedir mais uma redução de pena. Já os advogados da família de Miguel pediram aumento da punição. Ambos os recursos ainda não foram julgados. Hoje, 5 anos depois da morte de Miguel, a mãe dele, além de outros parentes e representantes de movimentos sociais, fizeram uma manifestação aqui em frente ao prédio onde tudo aconteceu. Com faixas e cartazes, eles pediam justiça. A advogada Marília Falcão representou o GAJOP, Gabinete de Assessoria Jurídica às Organizações Populares, que acompanha o caso Miguel. O Estado precisa dar uma resposta e uma justa responsabilização criminal à parte envolvida, né? Porque enquanto Mirtes e a avó de Miguel, Marta, hoje
vivem as agrúrias de uma espera longa, né? De 5 anos, a gente vê a outra parte vivendo a vida normalmente, né? Promovendo os atos da vida civil e mesmo tendo uma sentença criminal em meio fechado, o regime inicial de cumprimento. Não é fácil passar e olhar para esse prédio, onde a vida do meu filho foi ceifada, onde trataram o meu filho como uma coisa. Hoje a gente está aqui não só para marcar os 5 anos da passagem de Miguel, mas também cobrar do Tribunal de Justiça de Pernambuco celeridade com relação ao caso dele. Se fosse uma criança branca, a gente sabe muito bem que o caso já teria se resolvido. E Miguel não. O caso de Miguel está aí, ó, rolando. Os manifestantes seguiram do edifício, no Cais de Santa Rita, até o Palácio da Justiça, no centro do Recife. Alessandra é estudante e mora em Brasília Teimosa, na capital. Veio apoiar o pedido por respostas. Eu vou passar o resto da minha vida lutando por justiça. Não só pelos meus irmãos, pelo menino Miguel, por tantos outros aí de comunidades, filhos de doméstica, filho da classe trabalhadora. A avó de Miguel espera uma resposta o mais rápido possível. O desejo é que a justiça realmente seja feita, que Sari vá presa e para poder que a gente tenha um pouco de paz, um pouco de sossego e que também Miguel possa descansar. O Tribunal de Justiça disse que o processo está na diretoria criminal para o cumprimento de determinações do desembargador Cláudio Jean Nogueira Virgínio, proferidas no mês passado. A defesa de Sari Corte Real disse que está aguardando o julgamento dos embargos pelo tribunal para avaliar os próximos passos. Daqui a pouco você acompanha como foi o primeiro fim de semana do São João na área urbana aqui em Caruaru. A B2 de volta, chegou o mês de junho e com ele muito forró em Caruaru, na capital do Agreste. O fim de semana foi marcado pela abertura do São João na área urbana e uma multidão foi prestigiar a festa. Um final de semana de tirar o fôlego, de banda de pífanos e muita tradição regional, passando pelo agito do axé e misturando com o bom e velho forró. As 2 noites do primeiro final de semana do São João de Caruaru foram bastante movimentadas. Quem abriu a festa foi mais uma vez o maestro Mozart Vieira e a banda de pífanos de Caruaru, que mais uma vez apresentaram mais um verdadeiro espetáculo entre a tradição e os novos artistas locais. A juventude de Matheus Vini levou para o palco o agito de quem estava estreando no polo mais desejado do festejo. Solange Almeida criou um repertório que trouxe os sucessos do passado com músicas típicas do São João em um show especial criado exatamente para o período. Um dos shows mais esperados da grade de programação foi o de Ivete Sangalo. A baiana levantou o público com vários sucessos. Entre eles, ela fez a turma levantar poeira. Bora, Caruaru! Sobe! E eu, como nordestina, legítima, apaixonada pelo São João, acho que é um dos maiores privilégios do mundo eu poder estar no palco com grandes artistas do segmento do forró, fazendo uma coisa que eu amo e celebrando uma festa que é muito a nossa cara e que é a cara da minha vida, da minha infância. A minha infância, a primeira memória que eu tenho forte e emotiva da minha infância se relaciona com São João e com tudo que cerca o São João. Já o domingo foi de forró romântico, grandes sucessos e o ritmo das vaquejadas. Caninana foi quem abriu a noite, trazendo seus sucessos de carreira e os lançamentos atuais, acompanhados da sanfona Inseparável. Na sequência, foi a vez da artista local Thaíse Dias, que fez um show celebrando e homenageando a capital do forró. Pessoal, desde da maior capital até o pessoal do interior que está
assistindo a gente, que a gente está levando a nossa música, mostrando o nosso trabalho. Então, o sentimento é só de gratidão a Deus e a todo mundo que veio aqui participar juntinho com a gente. O Forró das Antigas se fez presente com a banda Mastruz com Leite, que cantou seus principais sucessos que fazem parte de uma história de mais de 30 anos de estrada. O ritmo da noite foi o forró romântico da Limão com Mel, que encerrou em grande estilo a segunda noite do primeiro final de semana do São João de Caruaru, que está só começando. A festa está só começando aqui na capital do forró. E olha, amanhã você confere as principais informações de nossa região na Rádio que Toca Notícia. Nós vamos falar sobre esporte, sobre educação, também sobre política e sobre economia. Os principais temas estarão disponíveis nos 89,9 do seu rádio. O programa CBN Caruaru começa a partir das 9 horas da manhã na Rádio que Toca Notícia. E assim a gente encerra mais uma edição do AB2, agradecendo pela audiência. Amanhã estaremos juntos novamente por aqui. Um super abraço e até lá!